sinais que o Exu tá te chamando e o que pode acontecer caso você ignore esses fenômenos que estão acontecendo na tua vida. O que eu mais recebo nas redes sociais são pessoas falando de sonhos com as entidades, falando de que estão sentindo sensações, vendo vultos, e como que a gente pode interpretar tudo isso, e quais deles que eu digo que são os principais, que mostram que o Exu precisa que você comece a enxergar e a ouvir o que ele tem a dizer para você. E às vezes parece como se fosse uma inquietação dentro da gente, que é como se fosse algo que estivesse cutucando a nossa alma lá no fundo, quisesse fazer com que a gente se sentisse incomodado para realmente ter uma ação, uma mudança de conduta para que você possa se endireitar. E o mais incrível é que muitas vezes, não só o que eu vou trazer no vídeo de hoje, mas outras coisas, são Exu querendo te chamar, mas a grande maioria das pessoas não percebe. O que eu mais me lembro de mim mesma é de hoje eu perceber quantas vezes Exu me chamou, Exu pediu a minha atenção e eu, gente, por não saber, não conhecer, simplesmente ignorava. E aí a vida vai degringolando assim de um jeito que você perde completamente o controle e a gente literalmente começa a pensar: caraca, não vou suportar. Então vem comigo, vamos esclarecer algum desses fatos de quando Exu tá querendo se comunicar com você. Oi, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 23 anos dentro da religião. Vem comigo que eu te trago essa visão espiritualista a partir da ótica umbandista, sem dogmas, sem amarras e nada daquilo que, você não pode, você precisa de um pai de santo, nada disso. Se você quiser aprofundar ainda mais disso, entra no Caminhos do Axé, o link tá aqui na descrição, é só acessar o perolaiemanjá.com.br, que é o link que está aqui na descrição, e você vai encontrar lá um banner bem grandão do Caminhos do Axé, onde você pode saber cada um dos ensinamentos que nós estamos compartilhando com você. E o mais legal de tudo entra lá no portal Pérola Iemanjá, que é perolaiemanjá.com. Por lá a gente vai ter uma comunidade onde a gente esclarece dúvidas, várias das dúvidas que a galera manda por aqui e eu não consigo responder em vídeo, eu vou estar colocando lá na minha comunidade. Então faça parte, entra lá, se cadastra, que por lá também tem todos os nossos atendimentos, tudo direitinho. E hoje eu tô utilizando o brinco de rosa vermelha da loja Beleza de Padilha. Não sei se vou manter esse modelo assim, porque presencialmente ele não é exatamente da forma como eu gostaria. Eu gosto do formato, mas enfim, temos outros brincos de rosa vermelha no nosso site e eu tô aqui fazendo a divulgação para que você possa ir lá adquirir, tá? Inclusive aqui nos produtos embaixo do nosso vídeo tem os nossos produtos, os principais produtos de vendas, tá? Então é só você rolar aqui embaixo que tem nos nossos produtos da nossa loja aqui do YouTube Shopping. Mas o que é mais importante no vídeo de hoje é que hoje eu vou te dar 3 sinais pouco óbvios de que Exu tá chamando você para acordar para a realidade. Muitos desses sinais, eles são sutis, eles são espirituais e também às vezes psicológicos, porque para a espiritualidade não existe limite do que pode ser utilizado como ferramenta para alcançar o propósito. Mas o que é o ponto principal e crucial é que as pessoas não percebem. Tudo aquilo que mexe com você, de dentro para fora, tem um dedo de Exu. O terceiro sinal que eu quero trazer para você é um que acontece com muita constância. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando a respeito disso, das coisas desandando de uma maneira surreal. Por exemplo, aconteceu comigo, olha como que é o efeito em cadeia. Um cano lá na frente de casa estava com um problema. Esse cano estava meio solto, do quintal. Aí então a gente contratou um rapaz para cortar a grama, para lavar o quintal e tal, e a gente foi lá e falou: olha, cuidado, não puxa a mangueira quando você engatar aqui. Tudo bem, informamos ele. O que aconteceu? O rapaz não fez o que a gente falou. Então ele puxou. Isso arrebentou o cano. Daí tudo bem, arrebentou o cano, a gente teve que fazer um reparo ali momentâneo, só que ficava sem água dentro de casa por causa desse reparo. Daí o transtorno, né? Você sem água, a água da caixa acabou rapidamente, porque acredito que já estava sem água no momento que o cano arrebentou e começou a ter esse transtorno. Daí a gente chamou um encanador para estar arrumando, o encanador veio tentar arrumar,
O cano estava quebrado muito mais no fundo, não era só aquela parte que tinha quebrado da torneira, né? Porque ela não estava fechando muito bem. Estava quebrado o cano no fundo. Daí, por conta disso, então, porque o rapaz não respeitou o negócio da torneira, acabou quebrando ali a válvula do registro. Aí a gente chamou o encanador viu que tinha um problema no cano lá no fundo. Aí nesse fundo, então, ele teve que trocar o encanamento inteiro até chegar na casa. Aí ficou caríssimo. Quando o encanamento chegou na casa, deu um problema na boia da caixa d'água. A caixa d'água ficou com a boia aberta, então a água começou a esparramar e encher a laje da casa, infiltrou a casa toda com umidade. Essa umidade entrou e também fez queimar o chuveiro, porque o cara ele tinha feito alguma coisa de errado, que eu não sei, parece que veio muita poeira, alguma coisa assim, e essa poeira toda veio e queimou meu chuveiro. Gente, percebe que é um problema um atrás do outro, vindo um atrás do outro, você vai lá e tenta solucionar e vem um outro novo em cima daquele novo problema. Então, é mais ou menos sob essa ótica. Analisa o que está acontecendo na tua vida agora. Tem coisas desenrolando dessa maneira? Se tem coisas desenrolando assim, isso é um obstáculo proposital que foi colocado. Pare e pensa comigo. Poxa, era só uma torneira com problema na válvula. Ela desenrolou a ter que quebrar a tubulação da casa inteira, a quebrar a válvula da caixa d'água, a boia, a quebrar o chuveiro, e foi quebrando outras coisas, e foi indo, e daí sem água na pia para poder lavar uma louça. Percebe que é um problema que parece que está tentando te arrancar dali? Mas muitas vezes a gente não percebe. Então, quando o mundo fecha pra gente, é porque a gente está insistindo num caminho errado. É claro que esse exemplo que eu trouxe para você é um exemplo à parte. Isso daí para mim foi um Mercúrio retrógrado que me acometeu. Mas esse primeiro sinal de quando tudo começa a dar errado em cadeia, conectado sequencialmente, isso é um sinal claro de mudança de direção. Isso não é azar, não é uma onda de má sorte que nem a gente às vezes fica pensando. Muitas vezes eu pensava, poxa, nossa, que azar que eu tô hoje. Nossa, nem vou sair mais de casa, não vou falar nem com ninguém para não dar problema. Não é azar. Isso é claramente Exu te chamando e falando, você não devia estar aí. Sai daí agora. Quais que são as ferramentas que ele tem, já que você não escuta, já que você não vê, já que você não sente? Qual que é a última ferramenta que ele vai ter para poder te tirar de uma enrascada que você está se metendo? Eu já atendi uma cliente que ela... Ai, deixa eu tirar esse negócio aqui que eu não vou parar de mexer. Eu já atendi uma cliente que ela veio falando assim, olha, eu não sei o que acontece. Eu sei que eu dou um passo para frente, dei 3 passos para trás. Parece que algo me puxa para trás. E se eu começo a conseguir fazer, por exemplo, se é um projeto de financeiro, um negócio que eu tô abrindo, quando esse negócio começa a dar certo, parece que dá algum problema em casa, e esse problema em casa me arranca do negócio e eu não consigo estar lá, daí o negócio volta a desandar. E aí eu tento melhorar em casa e aí o negócio não dá certo e acontece um outro negócio quando dá certo em casa, daí eu consigo ter o foco no trabalho nesse negócio e aí acontece outra coisa nova no negócio que impede de novo o progresso. E aí, nesses casos, o que eu recomendo para a pessoa? Falo assim, acende uma vela para o teu Exu. Firma o teu Exu, porque ele está claramente tentando se comunicar com você. Precisa da movimentação, ele está movimentando de lá. Percebe que está existindo a movimentação de lá? Falta o quê? A movimentação do lado de cá. Acende uma vela, faz uma firmeza, faz a sua oração, porque talvez isso seja o que falta para a comunicação se completar e não ficar aquela coisa de telefone sem fio, falta de compreensão. Porque, como eu disse, como o Exu está bloqueado o caminho da intuição, está bloqueado o caminho dos sonhos, você não está frequentando um lugar religioso ou você não está tendo momentos de reflexão espiritual na tua casa, qual que é a brecha que o Exu vai encontrar? Ele vai utilizar as brechas da vida, ele vai utilizar a sua presilha de cabelo, você pisando nela e tropeçando e não conseguindo ir para aquele evento. O Exu, basicamente, ele corta as rotas que são falsas, as rotas que não são de acordo com o seu merecimento, com a sua necessidade ou com aquilo que você de fato merece. Às vezes você merece algo muito grandioso e você está indo numa rota muito medíocre.
O Exu vai fazer tudo aquilo que ele precisar para te tirar daquilo que está te aprisionando e está fazendo com que você não consiga o seu potencial máximo. O que a gente tem que colocar na cabeça é que a dor dessa trava, na verdade, é um empurrão que o Exu tá dando para te colocar no eixo. Mas se você não colocar o pé para frente, sabe, para dar a passada, você vai cair de cara no chão. E a gente é tão inteligente que é muitas vezes isso que acontece. A gente cai de cara no chão. Então, se você sente que tá tudo travando, como se o mundo estivesse desmoronando, caindo aos pedaços, muitas das vezes isso pode ser um chamado de Exu para você. Isso não é um castigo, é uma convocação. E ele tá convocando de você o quê? Fé e lucidez. Escuta isso. Entende pelas entrelinhas. Se aconteceram tantas coisas de errado ali, pode ser que tenha algo ali que não é bom para você. Exu tá te chamando para mudar de estrada, para mudar de caminho. O segundo sinal mais claro de quando Exu tá te chamando, tá tentando se comunicar com você, o que eu percebo hoje em dia, mais ou menos uns 80% das pessoas tem ali uma manifestação onírica que está um pouquinho mais facilitada. O que é onírico? É através dos sonhos. Aquelas pessoas que têm sonhos, você receber visitantes dentro dos seus sonhos, pode sim ser representado como um chamado de Exu. Mas olha só, as pessoas elas acabam confundindo. Exu ele não aparece com chifre, ele não aparece com pata de bode, ele não aparece com a pele vermelha. Ele vai se parecer com uma pessoa normal. Porque o Exu ele não quer te colocar medo. Depende, né? Tem algumas pessoas que estão no erro, sabe? Aquelas pessoas que estão no erro, é capaz dele até querer colocar um pouquinho de medo, entendeu? Não é um divertimento, gente. É um divertimento, não dá pra julgar. Então, mas a grande maioria das vezes, nessa questão de um chamado espiritual pra te ajudar, pra te direcionar, pra te aproximar da espiritualidade, ele vai aparecer como uma pessoa comum. Também, as representações nos sonhos de Exu, ele utiliza muitos símbolos, muitos sinais que podem representar de que ele está perto e está atuando. Então, fica esperta ou esperto por conta desses sinais, que podem ser, por exemplo, chaves, ruas, encruzilhadas, a lua, caminhos, cigarros, charutos, velas, de preferência vermelhas e pretas acesas, gargalhadas, nuvens, luzes vermelhas, ambientes de cemitério. E às vezes pode até ser quando aquele sonho tá tudo preto, mas você escuta aquela voz, você sente aquela presença, mas não é uma presença que te afugenta, não é algo que te traz medo, é algo que te traz curiosidade, que te traz vontade de saber o que está ali. É ele chamando. Teve um dos sonhos que eu interpretei lá pelo Insta, inclusive se você não me segue lá, vai lá, é Pérola Iemanjá. E o meu Insta é o único que tem 409 mil seguidores, tá? No dia do lançamento desse vídeo, dia 11/11, hoje é portal. Então, vai lá, me segue lá, que por lá eu interpreto gratuitamente os sonhos pelos meus stories. Essa seguidora, ela me mandou o sonho dela, e nesse sonho ela descrevia que ela se via numa rua escura, como se ela tivesse perdida numa encruzilhada. E aí no meio dessa rua aparecia uma figura com um chapéu, e aí ela não conseguia ver o rosto dessa pessoa. Ela via que parecia um corpo masculino e que pegou e direcionou ela e mostrou para ela o caminho. E aí depois, quando ela acordou, é como se tivesse ficado uma voz mental na cabeça dela dizendo: eu sou Exu Caveira. E aí ela começou a ficar intrigada. Como assim? Quem é Exu Caveira? Quem é essa entidade? E isso junto deu nela uma sensação dela buscar por outros caminhos, buscar por outras opções. E foi a partir deste sonho que aconteceu o quê? Ela começou a procurar em grupos de Facebook, começou a procurar em comunidades na internet e ela acabou recebendo uma proposta para ela se mudar de cidade. E aí ela mudou de cidade, ela aceitou essa proposta e a vida dela mudou, deu uma guinada, que era justamente o Caveira mostrando o caminho. O Exu, ele não falou, percebe que ele não falou, mas ele mostrou. Ele mostrou. É claro, você tem que ser muito, muito sensível para você conseguir destrinchar,
Por isso que nesses momentos, o que eu recomendo pra você? Quais são os pontos principais? Já tá com o seu diário mediúnico? Se não tá, minha filha, já pega. Sabe aquelas agendas velhas da escola, dos nossos filhos, que eles dão e um monte de página fica em branco? Tira as páginas que utilizou e utiliza como um diário mediúnico. Anota lá no topo a data que você teve esse sonho. Coloca ali o que você recorda do sonho. E aí, logo em seguida, você vai pegar e você vai colocar ali qual que foi o sentimento que você teve. O que você sentiu no sonho. Quando você colocar o que você sentiu no sonho, você deixa todas as suas impressões, todos os detalhes. Ai, tinha uma lua, tinha um sapato, tinha um chapéu, tinha isso e aquilo. Coloca todos os detalhes, porque isso pode ser um direcionamento interessante para você. A reflexão para você que está tendo esses sonhos, o que você tem que ter em mente? Que é, quando o nosso inconsciente ele começa a traduzir a presença de uma entidade que se manifesta com características e arquétipos de Exu, é porque o teu espírito já está preparado para ouvir e interpretar. Você não precisa de um sacerdote. Você tem essa capacidade da interpretação. Se utiliza de reflexologia, por assim dizer. Por exemplo, olha, essa piranha, ela é algo espiritual? Não. Ela é algo para prender o cabelo, entendeu? Ela prende o cabelo. Mas aí você vai olhar para ela. O que ela traz de energia? Primeiro, olha, ela tem a energia da cor preta. A cor preta é uma energia de descarrego e de banimento. Isso você encontra na internet, tá? Em livros de bruxaria, de magia. Ela tem aqui uma mola nessa parte. Eu nunca analisei uma piranha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, ela tem uma mola aqui. Essa mola, ela é de metal. Metal tem energias aqui de firmeza, mas de flexibilidade, olha, né? Ela flexiona, né? Essa palavra. Então, ela tem essa flexibilidade. Ela também tem o poder de prender, né? Ela prende. E ela tem o poder de soltar. E ela tem força. A gente percebe força, porque quando você aperta, você tem que ter força aqui nos dedos para... Ah, a câmera não foca. Você tem que ter força aqui nos dedos, né? Para poder apertar. Olha quantas energias a gente encontra aqui. Ah, eu quero prender alguém. Prendi a pessoa. Eu quero soltar. Eu soltei. Percebe que é a questão de simbolismo? Compreenda, analise, anote cada elemento que aparece no seu sonho, para que aí você possa captar o simbolismo que existe dentro dele. O sonho é o jeito mais fácil que o Exu consegue de falar com você sem te assustar. Porque se ele aparece na nossa frente, muitas pessoas se assustam, muitas pessoas se impressionam. Mesmo às vezes pessoas que nem eu, que ficam assim, ah, eu não ligo de ver, eu não ligo. Não, dá um certo... Sabe, um susto. Então, ele vai se utilizar dos sonhos se esse caminho estiver aberto. A orientação prática para você é não ignorar. Por isso, anota no seu diário mediúnico cada um dos sonhos e anota fenômenos que podem se linkar com os símbolos que existem dentro desse sonho. E aí, logo depois que você teve esse sonho, que você acredita que é um chamado, você sente que é um chamado da espiritualidade, que não foi só um sonho, que foi vamos dizer assim, um desdobramento onírico, acende uma vela para o seu Exu e fala bem assim: Exu, me ensina o que você quis me mostrar. Me mostra o que eu não consigo ver. Porque o Exu, ele ensina. Ele vai ensinar sempre. E aí, esse conteúdo tá fazendo sentido para você? Então, eu acredito que você seja uma pessoa que se interesse pelo Caminhos do Axé. Acesse, olha, caminhosdoaxé.com. Por lá você vai poder ver toda a apresentação, ver tudo que a gente oferece. Lembrando, é uma comunidade, a gente vai alimentar o Caminhos do Axé também. Eu tô tentando trazer a cada 15 dias novos conteúdos dentro do Caminhos do Axé. E também você vai ter acesso a ser membro do portal Pérola Iemanjá para esclarecimento de dúvidas e também grupo de WhatsApp, que a gente está lá semanalmente, tanto eu quanto a minha equipe, para poder esclarecer as principais dúvidas. Apoia a gente, tá? Acessa aqui embaixo a nossa loja, que tá aparecendo aqui embaixo no YouTube Shopping. Nossos brincos, olha, maravilhosos de rosa vermelha. A nossa guia de Pai Oxalá, eu tô utilizando a guia especial de Pai Oxalá, maravilhosa. E a gente também tem agora disponível em quantidade limitada, só agora para o final do ano, o nosso brinco de rosa branca também, olha, de Pai Oxalá, coisa mais linda, hein, gente? Ai, esse brinco é lindo para você usar no final do ano, ou para você que é do Candomblé, que acabou de fazer sua feitura, que não pode usar a rosa vermelha.
Tudo isso você encontra somente com a gente no belezadepadilha.com.br. Apoia a gente, deixa o like, hype o nosso vídeo, não esquece de se inscrever caso não seja inscrito e de deixar o seu comentário. Tá fazendo sentido para você? Então, isso quer dizer que você tem um sinal. E agora vamos para o principal, gente. Eu não sei se muitas pessoas percebem isso acontecendo na vida delas, mas você começar a ser testado. Isso, nossa, Exu ama testar a gente, ele ama. Já falei do meu último teste, né? Eu já comentei aqui, não sei se vocês lembram, eu não vou repetir porque eu já comentei várias vezes. Mas quando você começa a ser testado, Exu, pode ter certeza, porque ele ama fazer isso. Esse terceiro, que é o primeiro no caso, ele é o mais difícil de todos. Ele é o mais complexo de todos, mas ele é claramente um chamado de Exu pra eu tô aqui, tá me ouvindo? E ainda não vou falar as outras coisas porque senão infringe as políticas daqui. E como que acontece? São situações no mundo, no cotidiano, não precisa ser na sua casa, não precisa ser no seu templo religioso, onde parece que o mundo começa a te testar. Por isso que isso acontece tanto dentro do terreiro quanto fora do terreiro. E isso também acontece com quem está no processo de desenvolvimento mediúnico dentro de terreiro ou com quem nunca foi numa casa. Então, é importante que você entenda. Vamos supor assim, de repente, parece que você está sendo testado literalmente naquele dia. Parece que todo mundo está tentando te tirar do sério. Isso já aconteceu com você? Meu, é incrível. Todo mundo te traz uma provocação, te dá uma cutucada. É como se estivesse literalmente testando a tua paciência. E o mais irritante disso, não tem outra palavra, o mais irritante disso é que não é uma pessoa. São todas. Todas te testando, todas te provocando. E fica parecendo, poxa, o mundo tá te provocando? Sim, o mundo tá te provocando. E é Exu instigando isso. É como se fosse o Exu utilizando o mundo, utilizando a rua para ver se a tua cabeça tá firme. E comigo, isso aconteceu esse ano, e comigo é para mudar a tua cabeça. Às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso de um alívio, essa pressão mental tá me enlouquecendo, eu vou ficar doida. E eu já pensei, eu vou ficar doida, eu já fui procurar até ajuda lá, assistência psicológica. E olha que eu sou terapeuta, e eu comecei eu mesmo a aplicar terapia em mim para ver se eu conseguia não enlouquecer. E, gente, é incrível. É o Exu forçando a nossa mente a pensar diferente, a agir diferente e a ver diferente. Às vezes é doloroso quando a gente pede para enxergar o que Exu tá enxergando, gente. Essa parte é complicada. Exu é uma energia de movimento, é uma energia de rua, é uma energia de prova e é uma energia de verdade. Se a gente está enxergando com o erro, o Exu vai mostrar a verdade pra gente. E, gente, vai doer, vai incomodar. Exu vai provocar. Dentro do terreiro, para quem nunca foi, Exu é provocativo. Ele pega, por exemplo, teve uma vez num atendimento, né, onde uma moça falou assim, ai, me ajuda a arranjar um cara rico para me bancar. Daí, Exu falou assim, mas você não pode trabalhar, não? Não quer trabalhar, não? Porque eu tô vendo aí você com as pernas boas, os braços bons. Tá tudo muito bom aí pra trabalhar, mas se você quiser, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer seus braços, suas pernas ficar ruim? Pra você depender de alguém assim, Deus vai mandar. A espiritualidade vai mandar alguém pra cuidar de você. Mas pra isso você não vai mais andar, você não vai mais conseguir se alimentar sozinho, não vai conseguir ter autonomia. Mas ele falou muito mais bonito, eu não lembro direito, né, as palavras que ele usou, mas ele usou muito mais bonito de um jeito que a menina, ela ficou desconcertada. Ela ficou completamente desconcertada. Porque é a provocação. O Exu vem e ele escancarou. Poxa, você tem saúde, você tem energia, você tem a capacidade de conquistar tudo o que você quiser e você quer ser mulher troféu de homem sem vergonha e safado. Pelo amor de Deus. Então, Exu é provocativo e ele vai utilizar a raiva das outras pessoas para te provocar. Tudo isso para te mostrar. Muitas vezes a gente tá sendo feito de palhaço, gente. Olha o que o Exu uma vez falou. Tá usando blush demais, hein, menina? E eu falei, ué, será que errei, né? Falou assim, ó, bondade e blush demais faz a gente ficar com cara de palhaço. Você tá com cara de palhaço. E não é da maquiagem que eu tô falando. E aí você fica... E quando você começa a ver, pessoas vão e te pisam, e te cutucam, e você sempre ali, bonzinho,
Não dá outra, você tá sendo palhaço de todo mundo. E essa irritação que os outros estão transmitindo para você também é útil. É útil para você deixar de ser palhaço, deixar de ser capacho e deixar de falar sim, distribuir sim para todo mundo. Você não é gênio da lâmpada. Tá falando sim para os outros e esse sim te prejudica? Não faz isso, isso só vai te atrasar. Eu tô ficando revoltada igual o Exu. Porque o Exu, quando ele te chama sob esses testes, ele tá te chamando diante de espelhos humanos, para ver se você aprendeu a se posicionar, para ver se você aprendeu a se respeitar e a se fazer respeitar, impondo limites, não permitindo mais que os outros ultrapassem os seus limites, as suas vontades e as suas necessidades. Quando Exu começar a fazer esses testes com você, agradece. Mas agradece absurdamente, porque isso quer dizer o quê? Você está num ponto de aprendizado profundo, num ponto de virada. Cada teste que o Exu está dando com você é um degrau. Um degrau como se fosse uma iniciação, uma consagração, uma feitura, por assim dizer. É claro que não é dessa forma, mas isso vai aumentar a nossa experiência, a nossa bagagem e a nossa capacidade. Então é uma honra esse teste. Exu, ele só coloca a prova ali na tua frente porque ele acredita que você vai conseguir executar, você vai conseguir acertar e passar de ano. É o Exu querendo saber, você vai reagir do mesmo jeito que você reagia antes ou você vai mudar? E veja bem, viu? Muitas vezes aquelas pessoas gratiluz dizem assim, eu sou tão explosiva, então o ideal agora é eu ser calma. Ou, eu sou calma, eu tô fazendo certo, tenho que prevalecer calma. Nem sempre continuar calmo é o caminho. Hoje mesmo, ontem no caso, eu fiz os stories lá no Insta, né, para as minhas close friends, e aí eu falei assim, bom, se eles estão querendo confusão, é confusão que eu vou entregar. Se eles estão querendo guerra, é guerra que eu vou entregar. É claro, eu sou uma pessoa pacífica, gente. Eu sou de Oxóssi com Obaloé, que é a pessoa mais lenta, eu não sei como que se fala, lenga? Vocês não entenderam. Que é uma pessoa mais mole do que essa. Pra tipo assim, deixa pra lá. Mas não, chegou num momento onde eu falei, não, se eles querem guerra, é guerra que eu vou entregar. Aí então faço uma oração a Ogum, fiz a oração de Ogum ontem, inclusive, fiz a oração de Ogum, porque ele tava na minha cabeça já, e falei assim, não, vem pro peito da mamãe. Porque, tô assumindo aqui, agora eu quero a vibração de Ogum, chamo meu pai, oro pro Ogum, clamo por ele, vibro por ele, pra fazer a guerra acontecer. Então, nem sempre você que é pacífico é Exu querendo que você permaneça pacífico. Ele quer reação, precisa de ação e atividade. Se a gente está pacífico demais, a gente vira aquela pessoa que usa blush demais. E vocês já entenderam, né? O link que eu fiz aqui. Mas só que, e quando a pessoa simplesmente ignora? Simplesmente não faz nada, deixa o cotidiano da vida levar? A gente precisa ter esse diário mediúnico para você anotar cada uma das coisas. De preferência, pega um caderninho pequeno para você poder usar na rua, deixa um caderno grande em casa para você fazer as anotações mais detalhadas, porque eventualmente acontecem coisas na rua, a gente não tem muito como carregar e tal, enfim. Então, se vira aí, minha filha, vamos lá. Começa, tá? Mas começa, é importante você começar. O que vai acontecer se você ignorar? Exu vai se ofender? Não. Exu vai ficar chateado? Não. Mas é como se você fechasse uma porta. Não é que o Exu se afasta, é que você cria uma barreira entre a comunicação entre você e o seu Exu. E aí isso começa a se tornar um cotidiano, isso se torna o novo normal. Ele estava tentando abrir essa porta, mas essa porta está fechada por dentro. Você precisa abrir essa porta para que ele possa se achegar. E o fato de ignorar, quando a gente ignora alguém numa rede social, o que acontece? Essa pessoa nunca chega, essa pessoa nunca vem. É a mesma coisa que acontece com a energia de Exu. E o grande problema é que quando o Exu se afasta, as máscaras voltam, porque não existe aquele filtro, sabe? Aquele filtro de essa pessoa presta, deixa ela entrar, essa não presta, deixa eu afastar. Não existe o seu tranca-rua dar uma volta para lá fora, quem for bom botar para dentro, quem for ruim botar para fora. Não acontece. Não acontece porque ele não está sob o domínio, porque você não permitiu que ele estivesse ali sob esse domínio. Esse domínio é seu. É você que determina quem entra e quem sai, e você deixou isso para fora. Outra coisa que pode acontecer, o que estava limpo começa a ficar sujo de novo. Muitas vezes a gente displicente, deixa as coisas sujas, mas Exu vai lá e limpa porque ele vê que vale a pena nessa conexão, nessa relação, nesse relacionamento.
Agora, quando tá afastado, ele não consegue mais interferir. Então, a sujidade vai reinar. E em excesso, olha, pode ter certeza, atrasa muito a nossa vida. Comece a perder a clareza, você não consegue mais ver com clareza as coisas, fica aquela dúvida, aquela coisa, você fica, ai, não sei se faço, se não faço, não sei se é certo ou se é errado. Você fica sem esse norte. E o mais importante, vou utilizar uma parábola, não sei se é essa palavra, mas imagina que você está numa estrada longa, e aí você está utilizando o GPS para chegar num lugar. É como se o GPS perdesse o sinal. Você está à deriva. Você está à própria sorte. Porque você não tem mais o seu direcionador, você não tem mais quem te conduz para o caminho certo. Então a reflexão principal nesse vídeo é que o chamado de Exu não é para te assustar. É para te alinhar com o teu propósito, com a tua verdade e com o teu merecimento. E olha, às vezes a gente não merece coisas tão boas assim. Mas o que eu aprendi é que por mais que essas coisas que a gente merece não são tão boas, elas fazem a gente ser um ser magnífico. E quando Exu chega, quando Exu chama, esse é o momento da tua força interior desabrochar, crescer, manifestar, para ela começar a ser ouvida, finalmente ser ouvida, né? Então, se você chegou até aqui, se você sentiu arrepio, se você sentiu identificação, se você lembrou de situações da tua vida com tudo aquilo que eu descrevi aqui, é porque essa mensagem é para você. Isso não é coincidência. Isso só é a resposta da tua oração. Isso é a resposta daquela dúvida que você acordou de manhã. Será? Essa é a resposta. Então, hoje você, como meu aluno aqui, gratuito, firma a tua vela. Agradece ao teu Exu, porque essa é a primeira manifestação dele. Agradece. Lembra que eu falei? Acende vela e agradece? Então, já começa hoje, tá bom? Pérola, só tem uma vela branca. Acende. Só tem uma vela cor-de-rosa. Acende. Oferece ela. Gratidão, Exu. Essa luz é para fortalecer a nossa conexão. Simples assim. E já deixa então aqui nos comentários luz, para saber que você entendeu o recado. Muito axé, não esquece de hypar, deixar like, compartilhar e fazer tudo que precisa, se inscrever, que agora são 1 milhão de coisas. Antes era só pedir like e inscrição, agora tem que pedir um monte de coisa. E me segue lá também, lá no Insta, Pérola Iemanjá, que por lá eu tô mais ativa, tá bom? Muito axé e até o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo suas sugestões, hein? Que lá no portal Pérola Iemanjá eu vou começar a esclarecer tudo. Axé.